Olá, amados, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Hoje estamos em mais uma quarta-feira de oração nos lares. Então, que hoje o Senhor possa estar ouvindo nossas orações e que Ele venha com a sua soberana vontade atender às nossas súplicas. Nós vamos aqui, não é, em casa, cada um na sua casa, interceder por nossos irmãos, interceder por aqueles que necessitam, também fazer nossos pedidos e agradecimentos, cada um em seu lar, junto com a sua família. Que Deus possa estar, então, também nos ensinando a sua palavra, que logo mais estaremos também ouvindo. Nesse momento, eu quero orar com você, mas antes lembrar você que nós estamos nos 31 dias de oração pela família. Então não perca de estar fazendo devocional com seus filhos, com seu cônjuge, e nesse momento fazer orações também, porque em cada devocional nós temos a devocional para os adultos, nós temos também a devocional para as crianças em especial e temos pedidos ali para orar. Então faça suas orações, faça sua devocional diária, tem sido bênção para todas as famílias de nossa igreja. Nesse momento então te convido para orarmos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. Que o Senhor esteja, ó Pai, recebendo cada oração, Senhor. Que o Senhor esteja recebendo cada pedido, Pai. Eu venho te pedir aqui, Senhor, por tantas famílias que estão perdendo entes queridos. Tantas famílias que estão, Senhor, nesse momento de pandemia, ainda perdendo pessoas para essa doença, Pai. Pessoas que estão em leitos do hospital, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar com as tuas santas mãos, ó Pai, tirando pessoas do leito de hospital, Pai, dando cura para cada uma delas. Pai, te pedimos, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos faça nesse momento ser, Senhor, um canal de bênção para essas pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando vidas através de nós. E que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra e todos os dias nos ensinar a como devemos viver. É esta oração que te faço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Nesse momento, vamos então para o nosso momento de oração nos lares.
continuar nossa série de mensagens sobre os pequenos livros da Bíblia mais importantes. Hoje nós estamos no 19º livro, que é a primeira carta de Pedro. E essa primeira carta de Pedro ela é considerada também uma carta geral, ou seja, uma carta que foi escrita não para uma igreja em especial, mas para todos os cristãos. E neste sentido, a primeira carta de Pedro ela é escrita para os cristãos da Ásia Menor. Pedro é um personagem muito conhecido do Novo Testamento. Tão conhecido que ele é citado muito mais do que o nome dos outros apóstolos. Para você ter ideia, Paulo é citado 162 vezes o nome de Paulo. De todos os apóstolos, um conjunto dos apóstolos, por exemplo, de todos os nomes dos apóstolos, são citados 142 vezes no Novo Testamento. E o nome de Pedro é citado 210 vezes no Novo Testamento. Isso porque ele foi o primeiro líder da igreja cristã. Logo depois da ressurreição de Cristo, Jesus deixa nas mãos de Pedro a liderança daqueles discípulos que viriam o sinal naquele dia de Pentecostes, não é? Com a todos aqueles ouvindo na sua língua materna o evangelho de Jesus, não é? Naquela pregação de Pedro, onde todos ali, sobre toda a carne, então o Espírito Santo atua e que todos ouvem em sua língua materna o evangelho, todos ouvem na sua língua materna a pregação ali através de Pedro. Enfim, Pedro é um personagem conhecido, mas mesmo assim vamos falar dele porque ele é o autor dessa carta. Pedro é um pescador galileu da cidade de Betsaida e irmão de André. Foi chamado por Cristo justamente, não é? O seu irmão apresentou ele a Jesus Cristo. Quando André chega e diz, olha, encontrei o Messias. Então André, que era discípulo de João Batista, vai e leva o seu irmão, chamado Simão, para conhecer Jesus Cristo, do qual foi apontado por João Batista sendo o Messias, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome Simão, na verdade, é Cefas em aramaico, não é? E no grego, Pedro quer dizer fragmento de rocha. Esse nome no grego foi recebido, não é? Foi dado pelo próprio Jesus Cristo, dizendo que Simão agora vai se chamar Pedro. E Pedro quer dizer isso, um fragmento de rocha, Petrus, né? É fragmento de rocha. Então, é interessante essa mudança de nome, porque na verdade Jesus está dizendo que Pedro é uma dessas pedras que estariam, não é, edificando a igreja de Cristo. Não necessariamente estava dizendo que ele era a pedra angular, porque a pedra angular é o próprio Jesus. Mas Pedro sim, é um pedaço de rocha, é um pedaço de pedra com o qual seria, pela liderança dele, que os cristãos começariam sua caminhada, com certeza através dos ensinos de Jesus, é claro. Então, Pedro foi o principal porta-voz, não é, dos 12 na igreja primitiva. Enquanto Pedro está, pelo menos no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro está presente em praticamente no início dos capítulos, não é? Ali em Atos dos Apóstolos, mostrando que ele é realmente o principal líder. Depois disso, vai vir então a conversão de Paulo, a partir do capítulo 9, vai vir essa conversão do apóstolo Paulo, aonde então entra em cena Paulo. Mas quando Lucas está escrevendo, Lucas vai apontar principalmente essa liderança de Pedro com os apóstolos e com a igreja primitiva, né? Em virtude de um temperamento forte, Pedro algumas vezes falava sem pensar, oscilava entre coragem e covardia, entre avanços e recursos. É só você ler os evangelhos que você vai perceber que esse temperamento de Pedro levava Pedro a ter esses altos e baixos. Porém, mesmo com esses altos e baixos, né, Jesus, ele restaura Pedro, restaura a sua vida. Isso nós vamos ver pelo menos os 3 evangelhos ali de Mateus, Marcos e Lucas, aonde ele é restaurado e aonde Jesus faz aquela indagação a ele, né? Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Portanto, Jesus pergunta 3 vezes porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então,
Jesus ele restaura Pedro para Pedro ser esse líder abençoado que abençoou então a igreja primitiva. Nós vamos ver, por exemplo, eu estarei aqui citando um versículo de Lucas 22. Lucas 22, versículo 32, aonde nós vemos o cumprimento daquilo que Jesus tinha para Pedro lá na frente. Não é? Jesus mesmo é que fala dessa missão, desse ministério de Pedro como líder. Então lá em Lucas 22, 32 vai dizer: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso Jesus então profetizando, dizendo a Pedro que em algum momento Pedro lá na frente ele estaria convertido, restaurado e que fazendo isso, não é, ele estaria também fortalecendo os seus irmãos, porque era ele que estaria sendo um dos primeiros pastores, né, apacentando as ovelhas, apacentando os discípulos de Jesus. Então esse é o Pedro que escreve a sua primeira carta para os cristãos da Ásia Menor. Portanto, fazendo essa revisão do personagem Pedro, nós vamos então falar um pouco da carta. A primeira carta de Pedro, como já disse, é considerada uma carta geral. E por ser essa carta geral, ela é diferente das cartas de Paulo. Não é por quê? Porque ela é endereçada para essas igrejas espalhadas na Ásia Menor, e essa região é grande, não é? Existem várias igrejas ali, e essas igrejas elas estão passando principalmente por perseguição do Império Romano. E essa carta de de Pedro, ela justamente tem a ver com essas questões de perseguição. Pedro está no momento onde o imperador Nero ele está perseguindo os cristãos, não é? A gente já falou um pouco sobre isso, não é? Paulo está preso e os cristãos todos estão sendo ameaçados porque o próprio Nero tocou fogo, não é? Pelo menos o que diz a história, né? Provavelmente ele que tocou fogo em Roma, e ele começa a desencadear uma perseguição. Já havia perseguição através dos judeus para a igreja cristã. Os judeus já perseguiam os cristãos, mas agora não só os judeus, como também o Império Romano. Então Pedro está nesse momento aí. Então essa carta ela é endereçada a esses cristãos pela perseguição que eles estavam sofrendo. A carta é, na verdade, um resumo da fé cristã e da conduta cristã, tá certo? Inspirada no Novo Testamento. Por quê? Porque Pedro já está também velho, assim como o próprio Paulo, e Pedro, que foi seguidor ocular, não é? Realmente começou o ministério ali, vendo Cristo desde o início do ministério até a sua ressurreição. Pedro é a pessoa mais indicada, não é? Aquela que realmente viveu os 3 anos e meio do ministério de Jesus na terra, depois viu Jesus sendo crucificado, depois participou da ressurreição e da ascensão aos céus. Pedro estava lá, então todos esses episódios Pedro estava. Inclusive Pedro fazia parte daquele grupo mais próximo de Jesus. Era ele, Tiago e João. E ele viu então Jesus transfigurado. Tudo isso leva a essa carta uma experiência diferente, porque Pedro não está falando apenas daquela perseguição, mas Pedro está dizendo, olha, tudo o que Jesus passou, toda a perseguição que os judeus fizeram sobre a igreja, e agora culminando com todo o Império Romano perseguindo, Pedro, ele tinha realmente, não é? Ele tinha realmente a experiência de tudo isso para poder escrever à igreja perseguida e dizer à igreja perseguida que valia a pena estar firme no Senhor, ter esperança no Senhor. Então, o propósito principal da carta está explícito no capítulo 5, versículo 12. A carta ela tem 5 capítulos, e lá no versículo 12 do capítulo 5 vai dizer assim, uma parte do versículo vai dizer assim: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estejais firmes. Então, Pedro queria firmar os cristãos. Pedro queria dizer, olha, de tudo que eu passei vivendo com Jesus, e depois sem ele, mas com ele,
participando espiritualmente, não é, através do Espírito Santo, eu posso dizer a vocês que vocês estejam firmes na genuína graça de Deus, porque é isso, é a fé que vai fazer vocês ficarem firmes. Então, na verdade, a ideia da carta é essa, é dar fortalecimento para aqueles perseguidos, né? O tema da perseguição aos cristãos. Então, perceba que essa carta provavelmente sugere que Pedro escreveu ela em 63 depois de Cristo. Por quê? Porque pouco antes de seu martírio, né? Pouco antes dele ser morto, tá certo? Nero, então, dá essas ordens aí de perseguir os cristãos, e aí ele provavelmente ele foi morto em 64, não é? Depois de Cristo. Então, em 63, um ano antes, ele escreveu essa carta, é o que os historiadores bíblicos falam. Então, ele escreve a carta, um ano depois, ele está sendo martirizado, crucificado, morto de cabeça para baixo, porque ele pediu para os seus algozes, não é? Pediu para quem estava ali o crucificando, pediu para que invertesse a cruz, porque ele não era digno de morrer como Jesus morreu. Então, os cristãos da Ásia, além de estarem espalhados, não é, pelas províncias romanas, no tempo da perseguição, não é, no continente asiático, ainda se sentiam sem pátria, sem chão, como peregrinos. A dispersão não era apenas geográfica. Com essa questão de perseguição, eles tinham que morar em outros lugares, e aí não era só uma questão deles estarem sem pátria, no sentido de terem saído do local em que nasceram, mas não, era também uma questão de sem pátria, no sentido até mesmo de não conseguirem mais se verem dentro do Império Romano. Porque nós sabemos que o Império Romano, não é, a Roma em si, tinha suas questões do paganismo, não é? Questões de adorar o próprio imperador, enfim. E tinha toda uma ética, toda uma política, não é, dentro desse Império Romano que chocava muito com a questão do cristianismo. Então, os cristãos eles se sentiam desse jeito, além de perseguidos e longe dos seus lares, longe das suas terras natais, ainda viviam essa dispersão também civil, na verdade, né? Não era só geográfica, mas era civil também. Eles não se sentiam mais cidadãos daquele império, daquele lugar, mas se sentiam cidadãos do céu, sentiam-se então isolados. Para você ter ideia, nessa época, quando se dizia que era cristão, não era visto com bons olhos. Cristão quer dizer diminutivo de Cristo. Na verdade, a palavra cristão, lá em Atos capítulo 11, vai dizer que os cristãos foram chamados a primeira vez naquele momento ali. E era um pejorativo. Quando se olhava uma pessoa e dizia, ali vai um cristão. No grego, essa palavra queria dizer o seguinte, ali vai uma miniatura de Cristo, vai um cristãozinho. E isso era pejorativo, porque Jesus não era bem visto, nem era bem falado a respeito dele. Claro, existia todo um testemunho dizendo que ele era divino, né? É óbvio, porque ele era o Filho de Deus. Mas não era bem visto pela sociedade no geral. E Roma também não via com bons olhos Jesus Cristo. Então não era um elogio. Era dizer, basicamente, que aquele pessoal ali, olha só, são loucos, seguem um tal de Jesus, não é aquele Messias que foi morto lá na Judéia, foi morto crucificado. Até porque a crucificação era a morte de um marginal, era a morte daqueles que eram contra Roma e aqueles que praticavam coisas hediondas, não é? Então eram crucificados. Então você percebe como era a situação, tá bom? Então agora Roma, então, não é? Essa perseguição é impulsionada, então, por uma fúria, né? A fúria que o próprio imperador colocou. A perseguição atingiu os cristãos não porque eles praticavam o mal. Que fique bem claro isso, e é isso que a carta também tem de conteúdo, vamos ver daqui a pouquinho. É que não é porque o cristão praticava o mal, não é porque os cristãos faziam coisas erradas, porque eram rebeldes. Não, os cristãos praticavam coisas boas. Os cristãos eram cordatos, né? Ou seja, tranquilos. A grande maioria dos cristãos eram tranquilos porque recebiam o evangelho de Cristo. Portanto, aquele que matava parava de matar. Aquele que era rebelde parava. Isso aconteceu até com os 12 discípulos de Cristo. Um dos 12 discípulos era Simão o Zelote, que portava armas e, enfim, até o próprio Pedro tirou, não é, um cutelo, não é, uma pequena faca e cortou a orelha
de um dos soldados ali, do comandante dos soldados, chamado Malcolm, e Jesus então mandou ele guardar essa pequena faca, essa pequena espada. Guarde a sua arma, porque aquele que fere pela espada será ferido também. Então, os cristãos eram pessoas calmas, tranquilas, não é? Eles eram perseguidos não porque eram rebeldes, não porque eram maus, mas porque o ódio de Roma, o ódio realmente, era o ódio que era provocado até pelo próprio inimigo. O diabo incitou isso também, não é? Os homens estavam aí, os homens já não queriam, já não gostavam do cristianismo porque era diferente da ideia cultural deles, e aí ainda mais o inimigo forçou isso. Vamos estar vendo tudo isso no conteúdo da carta. E eu convido você então para estar vendo comigo esse conteúdo da carta. Vamos começar então com o capítulo 1, versículo 1 e 2, que faz uma saudação. Pedro faz uma saudação então, e Pedro vai falar sobre os escolhidos de Deus na sua presciência. Sim, ele fala desses escolhidos falando dos cristãos, que os cristãos são conhecidos antes por Deus, né? Desde a fundação do mundo, né? A presciência de Deus escolhe esses cristãos, né? É assim que a carta fala. Então Pedro já começa a saudação falando isso. E também vai tocar, né? A carta toda vai tocar sobre isso, vai falar que ao longo da carta de Pedro vai ser demonstrado que somos descendentes também de Abraão, constituindo o mesmo povo de Deus, seja judeu, seja gentio. Isso é muito importante, porque Pedro é um judeu, mas Pedro agora, já, né, na sua velhice, ele vai perceber de que, na verdade, a descendência de Abraão não é só dos judeus, mas é também dos gentios, e que todos formam um só povo, um só corpo. Ele já começa abrindo aí na carta, falando sobre isso, e ele vai em todo momento da carta falar sobre isso. Daí, então, depois da saudação desses dois primeiros versículos, nós começamos no versículo 3 do capítulo 1 e vamos até o versículo 12, aonde vamos ver uma canção de louvor a Deus. É um salmo. Na verdade, na escrita da primeira carta de Pedro, nós vamos perceber que existe um salmo que foi escrito aí do versículo 3 ao versículo 12. E que nesse trecho desse salmo, nessa canção, Pedro fala que Deus está convidando a todos a fazerem parte de uma nova família, centrada em torno de Jesus Cristo, obtendo assim uma nova esperança. Então, é algo típico de um judeu, né? Em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, Pedro, então, como um bom judeu, escreve um salmo. E nesse salmo está dizendo, então, olha, existe uma nova esperança. E essa esperança é você fazer parte da família de Deus que gira em torno de Jesus Cristo. Isso como um discípulo que realmente estava no momento em que Jesus estava pregando o Sermão do Monte, no momento que Jesus estava ali ensinando, Pedro estava presente. Isso para Pedro é muito vivo, porque Pedro sabia que Jesus tinha dito, olha, quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe, quem é o meu pai, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, a nova família em Cristo, ela existe, e Pedro estava justamente falando aí nessa canção, nesse salmo, que se encontra no versículo 3 a 12 do capítulo 1. Daí então, nós saímos desse salmo e Pedro continua a falar, agora não de uma forma de canção, mas dentro da questão da escrita de uma carta. Ele vai agora falar do versículo 13 ainda do capítulo 1 e vai até o versículo 10 do capítulo 2. Ele vai falar sobre uma nova identidade dessa família. E aí ele começa a explicar, né, falar sobre isso. Agora Pedro pega imagens das famílias de Israel do Antigo Testamento e aplica às famílias dos cristãos nos dias dele, né, que muitos eram compostos de gentios. Então, ele usa a imagem do Antigo Testamento, né, das famílias de Israel no Êxodo, e compara dizendo que da mesma forma são as famílias dos gentios cristãos na época ali de Roma. E ele vai então falar algo interessante. Ele faz um paralelo do êxodo do Egito com a perseguição que os cristãos estão sofrendo em Roma. Por isso que ele chama Roma muitas vezes de Babilônia, porque também faz referência ao Antigo Testamento a respeito da Babilônia, do exílio babilônico que Judá, né, enfrentou ali os 40 anos de exílio ali
na Babilônia. Então ele chama de Roma de Babilônia. Essa que é a verdade. Você vai encontrar na leitura a Babilônia, mas na verdade é Roma. E ele vai comparar isso, olha, se preparem, porque Jesus ele vai restaurar tudo isso, ele vai tirar vocês do cativeiro, como tirou ali do Egito, assim vai tirar também da Babilônia, que é Roma, e vai levar vocês num lugar para um lugar melhor. Isso é Pedro claramente dizendo de que Jesus ele está para vir, para voltar e será o libertador dos cristãos perseguidos. E que os cristãos perseguidos estivessem preparados, não é? Com um cajado na mão, assim como aconteceu no Êxodo. Com um cajado na mão, prontos para o momento em que houvesse então esse retorno de Cristo. Os cristãos esperavam Jesus desde aquele momento, né? Até achavam que Jesus iria voltar naquelas épocas ali de perseguição que estavam sofrendo de Roma. Mas o teor da carta é muito espiritual. Pedro, de alguma forma, Pedro não falou que Jesus iria voltar ali, mas dizendo que, olha, estejam sempre prontos, porque em algum momento vocês vão se encontrar com o seu libertador. Eles deveriam estar preparados para o livramento divino, para a liberdade, a libertação da escravidão do pecado, tá? Ou seja, do antigo modo de vida. Então, aqueles cristãos saíram do antigo modo de vida, né? Eles foram libertos do pecado, já havia acontecido. Não era só a espera da segunda vinda de Cristo, mas também eles haviam sido libertos, assim como aquelas famílias libertas do Egito. Jesus libertou eles do pecado. Então eles saíram de uma terra ruim, ou seja, da escravidão do pecado, e agora estão livres e deveriam estar preparados para o momento de retorno de Jesus Cristo, né? Eles são o povo da nova aliança, é isso que ele vai dizer aí nesse versículo, a partir do versículo 13 até o capítulo 2, versículo 10. Eles são o povo da nova aliança, o novo templo, o reino de sacerdotes de Cristo, não é? E aí Pedro então vai deixar claro que nós somos o novo Israel. E necessariamente o novo Israel não está dizendo que somos separados do pessoal do Antigo Testamento. Pelo contrário, há uma continuidade, uma progressão. Aquele povo é nosso também, não é? Aquele povo veio até o momento que Jesus veio à Terra e Jesus então abre mais o leque e as nações então juntas se tornam o povo só. Então somos um povo que é descendência de Abraão e que chega até os dias de hoje, inclusive nos dias de hoje, não é? Não só naqueles dias da carta de Pedro, tá bom? Vamos para um quarto assunto que é falado aqui na primeira carta de Pedro, vai falar sobre o sofrimento como testemunha de Jesus. Aí nós vamos ver isso aí no capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11, que vai falar sobre nós nos submetermos à lei romana. Então ele vai dizer, olha, submetam-se à lei de Roma. Ela é injusta. Eu estou aqui parafraseando o que está ali escrito, mas ela é injusta sim. Ela é injusta. E a perseguição, ela é coerente, a perseguição? Claro que não. O ódio, o rancor não tem nada a ver. Os cristãos, como eu já disse, eram tranquilos. Mas Pedro vai dizer isso, submetam-se à lei romana, porque os cidadãos do céu têm atitudes diferentes desses cidadãos desse império. Ou seja, não adianta os cristãos pegarem em armas e brigarem, lutarem e matarem outros, porque essa forma que os romanos, estou falando aqui do império, né? Essa forma que o Império Romano trata e faz, não é a mesma forma nossa. Portanto, nós devemos ser bons cidadãos da terra e, melhores ainda, cidadãos dos céus. Havia também a dificuldade, então, dos cristãos perseguidos, né? Principalmente mulheres e escravos, porque algumas mulheres cristãs eram casadas com ainda homens que não aceitaram a Cristo como Senhor. E também haviam escravos que aceitaram também ao cristianismo, aceitaram a Jesus. Então, ficava complicado e difícil, né, para a vida dessas mulheres casadas desses homens e mulheres escravos. Então, Pedro também ele vai dar um aconselhamento para eles, né? Eles deveriam servir e adorar, tá certo? A Jesus Cristo, independentemente do que o chefe da família e do que aquele que estava liderando diziam a eles, porque o chefe da família muitas vezes obrigava a tanto a mulher como aos escravos, obrigava a adorar, serem devotos
aquele tipo de Deus ou deuses que ele tinha. Então Pedro pede para que esses escravos e pede para que essas esposas amem seus esposos, que esses escravos amassem seus senhores, tá certo? Para que nesse amor pudesse então aqueles homens verem a diferença deles. Mas ele indagava certamente, olha, vocês não devem trocar o seu senhor. Fiquem fiéis até a morte. E aí vem também, nesse momento, ele também fala que ele sabe que essa questão, mesmo sendo amorosos, mesmo dando bom testemunho, mas mesmo sendo testemunhos de Cristo, vocês vão sofrer porque em algum momento, infelizmente, esses homens, eles serão duros e eles vão requerer adoração aos deuses e vocês não vão dar. Então ele sabia que, por exemplo, haveria de alguns sofrer martírio, haveria de alguns sofrerem por darem testemunho do Evangelho. Então, ele fala também, nesse trecho aí, ele vai falar que a nossa recompensa está na ressurreição com Cristo. E aí, dizendo que, olha, a esperança não vai morrer com a morte física, mas estará firme na ressurreição com Cristo. E é verdade porque muitos nessa época foram martirizados, muitos morreram, famílias inteiras até, morreram ou foram colocados como tochas vivas, né, empalados em paus, né, em varas, e aí colocados queimando vivos, ou então foram devorados por feras dentro do Coliseu, né, e todos assistiam como se fosse um show. E tudo isso está incluído aqui nessa carta, porque realmente eles eram firmes no testemunho de Jesus Cristo, e muitos desses senhores, esses homens de poder, denunciavam eles e colocavam para a morte. Mas a nossa esperança, a nossa recompensa, disse Pedro, é na ressurreição de Cristo. E aí chegamos então no último tema que ele quer falar aqui na carta aos cristãos, a sua primeira carta aos cristãos. Ele vai falar sobre o sofrimento e esperança futura. E aí, do capítulo 4, versículo 12, até o final do capítulo 5, né, até o versículo 9, ele vai dizer: alegrem-se por serem perseguidos, porque assim foi com Cristo. Creiam nas promessas que Jesus deixou. E ainda vai falar para os líderes, né, dessas igrejas ali da Ásia Menor. Vai dizer assim: líderes, cuidem desses cristãos que estão sendo perseguidos, tá? Cuidem deles, esses que estão sofrendo perseguição. Né? Sejam como Jesus, tenham empatia de estarem junto com eles nesse sofrimento. E Pedro lembra que essa perseguição não é apenas dos governos, não é apenas do imperador, não é apenas do ódio das pessoas, mas aí ele vai, e isso é muito importante nessa carta, porque aí Pedro, como sendo um discípulo um dos mais antigos, né? Tinha João, é claro, mas um dos mais antigos ali, que andava com Jesus, ele vai dizer: olha, existem forças malignas, forças do mal por trás disso. Pois o diabo, e aí está lá no texto, né? O diabo ruge contra vocês e querendo devorar os cristãos, né? O inimigo dos cristãos quer devorar, não é? Então ele diz: o vosso inimigo, o diabo, ele deixa bem explícito, dizendo que tudo bem, existem aí as ideias, existem a força humana, mas por trás disso, com certeza, está as ações diabólicas. Está o diabo por trás disso, e ele é como um leão que ruge ao derredor, querendo tragar, querendo devorar. Ele é o nosso inimigo, querendo devorar os servos do Senhor, não é? Querendo devorar os filhos de Deus. Então ele fecha a carta falando sobre isso, depois ele vai agradecer a alguns, vai falar sobre algumas pessoas, inclusive ele vai agradecer àquele que ajudou a escrever essa carta, né, que é Silvano, né? Provavelmente Silvano foi o manuente, não é? Ou seja, aquele que o qual Pedro ditava e ele escrevia. Então esse Silvano, com certeza, estava ao lado de Pedro todo momento enquanto ele escrevia essa carta em meio à perseguição. Porque depois de um ano ele foi preso e foi morto, crucificado. Então, com certeza, Pedro estava provavelmente em Roma, mas de alguma forma escondido, até porque a perseguição foi ferrenha contra principalmente os líderes
da igreja. E aí, queridos, ele vai terminar realmente essa carta falando: resistam o mal e permaneçam firmes na fé. Resistam ao mal e permaneçam firmes na fé. Portanto, queridos, a primeira carta de Pedro é realmente uma carta para todos os cristãos. Inclusive uma carta para todos os cristãos até os dias de hoje. E ela vai trazer muitas e muitas lições para nós, igreja hoje, contemporânea, a igreja de hoje. Ela vai falar sobre lembrar a cada um de nós que existe esperança em meio ao sofrimento. A primeira carta de Pedro é um poderoso lembrete para nos dizer sobre a esperança em meio ao sofrimento. E nós estamos sofrendo hoje? Sim, estamos sofrendo hoje, assim como a igreja de Cristo lá no tempo primitivo, da igreja primitiva, sofreu também. Quando a igreja de Cristo sofreu também na era medieval, não é, na Idade Média, a igreja de Cristo sofreu também na Idade Moderna, enfim, queridos, a igreja de Cristo sofre, vai sofrer até que um dia Jesus retorne e volte para consumar todo o planejamento, toda a história da redenção. Mas a igreja sofre, mas a igreja tem esperança. O povo de Deus sempre será mal compreendido em todas as épocas. Por quê? Porque a igreja de Cristo escolheu viver as regras e deveres de outro governante. Nós não somos dessa terra. Nós somos lá cidadãos dos céus. E nós nos guiamos por aquilo que é dito pelo nosso rei. E o nosso rei é Jesus Cristo. Então a ética desse reino nosso é diferente da ética do mundo. Infelizmente, pode entrar governantes bonzinhos, pode entrar gente até que faça o bem em relação à economia, em relação à política. E isso pode acontecer. As pessoas ímpias ou aqueles que não conhecem Jesus, eles podem fazer coisas boas sim. E fazem. Mas sempre seremos mal compreendidos, porque em algum momento nós olhamos e enxergamos na cultura algum pecado ali, e quando nós falamos então que nós somos diferentes, então nas nossas ações, na verdade, não é nem falar, mas nas nossas ações, quando nós agimos diferente, aí somos mal compreendidos, porque vai ser assim e sempre será assim. Nós somos servos de Deus, nós somos cidadãos dos céus. A perseguição oferece a oportunidade de mostrar aos outros o amor generoso do nosso Rei Jesus. Portanto, quando somos perseguidos e sofremos, nós reagimos da forma que Jesus Cristo nos ensinou. E nessa forma de reagir, nós mostramos ao mundo quem somos e mostramos Jesus Cristo ao mundo. Mostrar as regras que nos guiam, né, que guiam nossas vidas, e assim pregarmos o Evangelho através dessas nossas ações. É dessa forma que o Evangelho é conhecido no mundo, porque nós agimos de uma forma diferente do qual o mundo age. E aí o mundo olha e testemunha Jesus Cristo em nossas vidas. Testemunha realmente o cidadão do céu, aquele que é regido por outro rei, o Rei Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma bênção na sua vida e na minha vida. Essa primeira carta de Pedro é realmente uma carta para todos os cristãos de todas as épocas. Vamos aprender com o apóstolo Pedro, que foi transformado por Jesus em tudo na sua vida, temperamento, tudo, na vida por completo. Pedro realmente passou pela transformação das mãos de Cristo. E é assim que eu quero para a minha vida, e é assim que com certeza você tem que desejar para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma palavra que o Senhor nos dá através de um pequeno livro da Bíblia. Hoje a primeira carta de Pedro, com esses 5 capítulos, nos ensinou que nós devemos ter esperança e que devemos andar na perseguição, andar no sofrimento, crendo que a nossa recompensa é no último dia, a recompensa é na ressurreição com Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos, onde estaremos ali, Senhor, glorificando ao Senhor e dizendo que agora o mal já não reina por completo. O mal já foi derrotado, mas agora completamente ele está aniquilado dos novos céus e nova terra. Que Deus possa colocar em nossos corações de vivermos um testemunho fiel nessa terra e que nada possa impedir de fazermos isso. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe e na próxima quarta-feira nós estaremos então falando sobre a segunda carta de Pedro. Que possamos aprender mais um pouco sobre essa segunda carta que Pedro escreveu antes de ser morto. Que Deus nos abençoe e até
Então, a próxima quarta, se Deus assim permitir.